Bem-vindos a mais um programa Olhar de Líder, uma série de entrevistas da Agência Estado com os executivos que comandam as principais empresas do Brasil. O papo de hoje é com o Haroldo Medeiros, que é presidente da BB Asset, a gestora de fundos do Banco do Brasil e a maior gestora de recursos do país, com mais de 1,3 trilhão de reais sob gestão. Haroldo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu quero começar te perguntando sobre a busca de um parceiro, de um sócio estratégico para a gestora. Esse é um assunto que já a gente vem falando, né, há algum tempo, e eu queria saber como que está esse processo e quais são os ganhos que a gestora teria encontrando um parceiro estratégico. Olá, tudo bem? Tudo bem, Carla? Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui com você nesse programa de muito sucesso teu e dar um olá para todos os nossos ouvintes aí, para todos que estão nos assistindo. Obrigado pela pergunta. Acho que a gente pode falar de estratégia sobre diversas frentes, quando a gente fala de parceria aqui. Tá? A gente realmente teve, no passado, uma tentativa de ter algum parceiro internacional. Isso, quem está cuidando desse assunto é o acionista controlador, que no nosso caso é o Banco do Brasil, e esse assunto está lá com o controlador, tá, Carla? Esse é um assunto lá que o controlador decide, mas a princípio a gente teve algumas tentativas, mas esse assunto agora está adormecido, eu diria. Tá? A gente não está, esse assunto não está na agenda agora, no momento. Né? Mas o que está na agenda, que a gente pode falar aqui e conversar com vocês, é a gente fazer parceiros e buscar parceiros estratégicos aqui no Brasil, com associação com assets independentes. Acho que esse em termos de estratégia, é a grande estratégia hoje da BB Asset, essa busca por parceiros aqui no Brasil. Carla, a gente contratou o BSBB para ser o nosso advisor, então o BSBB está com um mandato de ir a mercado e de buscar eventuais parceiros para a BB Asset aqui no Brasil, para a gente fazer uma associação com uma possível compra de participação minoritária em assets independentes no Brasil. Então, você deve ter visto, a gente anunciou. Isso, no ano passado, em novembro, vocês anunciaram a parceria com a Ocan. Isso já foi resultado desse trabalho junto com a BSBB? Perfeito, exatamente. O primeiro anúncio que a gente fez foi em novembro do ano passado, com a Ocan. Né? A gente assinou essa parceria comercial com eles. Na verdade, é uma nota comercial que pode ser conversível em ações, no futuro próximo. E a gente está muito satisfeito com a parceria lá com a Nova Ocan. Já tivemos muitos ganhos em virtude dessa parceria. Essa parceria é uma parceria para crédito privado, é uma gestora de crédito privado, e a gente, na conversibilidade, a gente vai ficar com 25% da empresa. E aí, dentro dessa estratégia, a gente possivelmente deve anunciar, nos próximos meses, alguma outra parceria. A gente está negociando isso com o Banco do Brasil, que é o nosso controlador. Está sendo feito tudo aí a várias mãos, o Banco do Brasil, a BB Asset, o BSBB como nosso advisor e um escritório de advocacia que a gente contratou também para nos assessorar. Então, o modelo que a gente fez com a Nova Ocan já está dando vários resultados, inclusive resultados intangíveis que a gente já não previa num acordo. A gente está tendo um ganho enorme em relação aos times de macroeconomia, aos times de análise de crédito. A gente está tendo um ganho que a gente não esperava, então a parceria já está sendo uma parceria de muito sucesso e a gente espera, cara, anunciar outras parcerias. Qual que é a nossa estratégia? A estratégia da complementariedade. A gente quer ter parceiras e assets no Brasil que nos complementem, que agreguem valor para o nosso cotista. No final de tudo, é para a gente agregar valor para o nosso cotista e para o nosso investidor final. Os ganhos que vocês tiveram, a parceria tem aí 4 meses, né? Mais ou menos isso, com a Ocan, que você fala em termos de sinergia em expertise para macro, para crédito privado. Você pode exemplificar um pouco melhor? Sim, sim. Hoje mesmo a gente teve uma reunião aqui com todo o time das duas assets, trocando experiências, trocando cenários de mercado, de macroeconomia, os dois times de macroeconomia juntos, trocando ideias, os dois times de análise de crédito juntos, trocando ideia. Então, a gente teve um ganho que isso reflete. O nosso objetivo final é dar performance para o nosso cotista, né? Performar melhor nossos fundos.
Então, a gente já teve muitos ganhos da parceria, a gente espera ter novos ganhos com novos parceiros num futuro breve. E uma nova parceria vai ser em qual segmento? Em ações, em multimercados, em qual segmento? A gente está procurando assets que nos complementem, assets independentes aqui no mercado brasileiro, que nos complementem. Então, a gente, por exemplo, fundos estruturados. A BB Asset é a maior gestora do Brasil, a gente está com 1,4 trilhão, né? Quase 1 trilhão e 500 bilhões, daqui a pouco a gente vai bater lá. Então, a gente é muito forte no que é chamado os fundos 555. Esse é o nosso grande diferencial, né? E a gente hoje não tem uma área dos chamados fundos estruturados, cara. A gente não tem uma área de FDIC, de imobiliário, de FIP. Então, a gente está procurando parceiros que possam nos complementar e a gente ser sócio de algum parceiro que nos complementem nos fundos estruturados e também em algumas áreas de fundos de ações. A gente tem uma grade muito grande de fundos de ações hoje que a gente disponibiliza, mas algumas estratégias específicas em fundos de ações ou multimercado, se tiver alguma asset no mercado com as características que a gente está buscando, a gente pode vir a ser um parceiro comercial também. Todo objetivo é oferecer sempre o melhor para o nosso cotista final. Alguns players grandes do mercado já fizeram isso, né? Concorrentes aí da BB Asset. Essa estratégia que vocês começaram a materializar no passado com a Alcan é um pouco resposta, vem aí na esteira do que outros players estão fazendo, Haroldo? Sim, a gente está notando isso, esse movimento no mercado. A gente quer estar junto com os movimentos do mercado sempre, não só nessa questão comercial, mas em várias frentes que a gente vem abrindo aí nos últimos anos. E a gente quer estar sempre na vanguarda do mercado financeiro. A gente não quer ser só a maior asset, a gente quer ser a melhor asset do Brasil. Dentro dessas tendências que vocês veem no mercado, a BB Asset criou células especializadas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, tem uma célula de quantitativos, enfim, quero que você conte um pouco disso e principalmente que resultados que vocês já conseguiram verificar, né, com essas especializações, esses núcleos, né, de quantitativos e de outras áreas que vocês montaram aí. Tá, a gente montou ano passado algumas áreas novas. Por exemplo, a gente montou uma área de High Alpha, né, que a gente chama de High Alpha, era uma área que a gente não tinha aqui, e a gente já montou um fundo de High Alpha, a gente montou um fundo que é a renda fixa ativa. Esse fundo, a renda fixa ativa, já está com 15 bi de PL, é um fundo que tem uma estratégia excelente, a gente teve que fechar o fundo por capacity, de tanto sucesso que o fundo fez, uma performance excelente. Então, esse time de High Alpha vai suprir essa necessidade que a gente tinha de uns fundos com high vol. A célula nossa de quantitativo, também foi uma célula nova que a gente montou, a gente está investindo muito nessa parte quantitativa, porque a gente entende que isso é uma tendência do mercado internacional. A gente faz muita pesquisa, Carlos, do que está acontecendo no mercado lá fora. A gente viaja muito, a gente tem muita interação com assets internacionais, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na Ásia. E os Estados Unidos, por exemplo, se a gente for pegar quantitativo, um percentual muito grande dos fundos de investimento dos Estados Unidos são fundos chamados quantitativos. O que é o fundo quantitativo? São os fundos que tiram o viés humano, né? A gente montou um time aqui com muitos matemáticos e estatísticos. A gente fez uma seleção nacional no Brasil inteiro. A gente contratou o que a gente chama de top de estatísticos, grande da área também é um especialista nisso. Então, o que a gente espera? A gente espera montar fundos quantitativos diretos para vender para os nossos clientes e mais do que isso, a gente quer ir além. A gente quer usar, dentro das estratégias de fundos existentes, um pedaço desses, alguns fundos que a gente já tem, que usem estratégias. Além da célula de quantitativo, a gente também, recentemente, montou uma célula aqui só de geração de conteúdo, tá? Porque a gente entende que cada vez mais uma asset ela é feita de gente, né? É feita de tecnologia, e daí deriva o quê? A gente chama fábrica de produtos e a gente tem que gerar muito conteúdo. Hoje o investidor está demandando muito conteúdo, então a gente precisou criar essa área de conteúdo
para estar falando em diversos canais com os nossos diversos públicos, seja via rede social, seja via produção de relatório. Então, a gente hoje tem conteudistas, né, só para gerar conteúdo para o nosso investidor final. Então, isso foi uma outra célula que a gente fez. E a gente montou também, a gente tem uns especialistas aqui só em ASG, cara. A gente tem, hoje, a gente tem 2 CFAs e ESG, né, que é o CFA e ESG, né, no mercado. Tem mercado uma brasileiro, certificação específica, né, do CFA Institute. o CFA é uma das certificações mais difíceis hoje no mundo, na área de investimentos, e o CFA criou esse CFA ESG. O Brasil tem em torno de 60 certificados, aqui na Asset a gente tem 2. A gente tem 2 CFAs ESG, é um tema que a gente acredita muito, a gente está investindo muito no ESG, tanto da empresa BB Asset quanto para os fundos. Então, a gente também criou esse núcleo ESG para nos ajudar a navegar nesse tema ESG, que é importantíssimo para a indústria, tanto para os fundos de investimentos, quanto para a empresa BB Asset. Sim. Haroldo, quero aproveitar que você está falando de ESG, e o que a gente vê um pouco no mercado é muito uma intenção de gestoras e também de investidores de colocar o seu dinheiro em investimentos que têm esse chapéu da sustentabilidade, né? Mas que na prática, quando a intenção acaba não se concretizando. Eu queria entender como é que vocês estão nesse processo, com esses 2 especialistas sêniores estudando, né, esse universo ESG, e se vocês pensam em lançar produtos rotulados ESG. A gente soltou matéria no broadcast não faz muito tempo, no ano passado, mostrando que grandes gestoras evitavam até usar o rótulo ESG em algum fundo, porque o cliente daquele distribuidor, né, de um grande distribuidor, não gostava. O cliente, ele não queria ESG, porque ele achava que aquilo ali era filantropia. Então, existe uma série de confusões nesse mundo que a gente fala de 3 letrinhas, né? Como que vocês estão vendo isso? A intenção desse trabalho dos especialistas é lançar produtos? Quero te ouvir um pouco sobre esse tópico. Sim, Carla, sem o G, não tem o A e o S. Né? A gente viu recentemente alguns casos aí, então a gente aposta muito no G da governança, que o G puxa o A e o S. A gente tem que estar muito sólido na questão do G. Então, o que a gente tem uma estrutura sólida aqui, a gente montou esse time junto com o time de análise, né? Porque a gente acha que isso tem que estar inserido na gestão dos fundos. Então, na parte do G, da governança, tanto da BB Asset, da empresa BB Asset, quanto dos fundos, a gente está levando isso muito a sério. A gente tem uma estrutura de governança muito parruda aqui na Asset, com diversos fóruns, e a parte do G também, a gente faz isso em relação às empresas nas quais a gente investe. Hoje, a BB Asset, por ser a gente é a maior gestora hoje do Brasil, né? A gente tem quase 1 trilhão e 500 bi. Quando a gente investe em uma empresa, a gente hoje está investindo, Carla, em termos de crédito, em termos de dívida, a gente está em 270 empresas brasileiras. A gente ajuda a promover o desenvolvimento do Brasil aqui, investindo em 270 empresas. A gente é acionista de 70 empresas no Brasil. Então, nossos fundos de renda fixa e multimercado, nos que podem ter crédito, né, a gente investe em 270 empresas, principalmente com o debênture, empresas ou bancos, via debêntures, via LF. E, em ações, a gente é acionista de 70 empresas, acionista minoritário em 70 empresas. O nosso modelo, por exemplo, de risco de crédito, ele leva em consideração os aspectos ESG. Então, a gente vai para além só do discurso, porque não adianta a gente ter discurso ESG, a gente tem que ter ações concretas e efetivas. É isso que a gente acredita. Então, a nossa modelagem de risco, a nossa modelagem de limite de crédito, por exemplo, a gente dá um bônus para a empresa que tem a ESG, que a gente fez uma modelagem própria aqui nossa, a gente até contratou uma consultoria para nos ajudar a fazer essa modelagem, e a gente dá um decréscimo no limite de crédito a depender dos fatores ESG da empresa, e a gente informa isso às empresas. Então, acho que a gente tem esse papel a cumprir, sendo a maior asset do mercado e uma das grandes investidoras do Brasil. Então, é só para dar um exemplo prático de ação concreta
de ESG, né? Da parte dos fundos, a gente está, obviamente, a gente está lá na Ambima, né? A Ambima está fazendo todo esse arcabouço, já divulgou para o mercado, né? Colocou o sufixo IS nos fundos. Então, a gente está seguindo todas as regras da Ambima, não só seguindo, a gente tem membros nossos participando de fóruns ESG da Ambima, participando de comitês ESG da Ambima, para dar essa definição do mercado brasileiro do ESG, para não acontecer o que você está dizendo. A gente não quer que os produtos sejam desacreditados. É melhor você ter menos produtos que sejam produtos efetivamente ou IS, ou ESG, ou a nomenclatura que realmente espelha o que é aquele fundo. Se é um fundo que foca mais o A, ou o S, ou o G. A gente tem, por exemplo, aqui o BB Ações Governança, a gente tem o BB Ações Sustentabilidade, que segue o índice de sustentabilidade, a gente tem o BB Ações Equidade, que a gente usa todas as empresas que certificam, tem toda a adesão à ONU lá do WEF, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que ter ações concretas e efetivas. Não acaba sendo um desserviço, né, para o investidor que eventualmente quer, ele acaba se deseducando sobre o que é ESG, né, de verdade. Mas a gente tem uma responsabilidade grande em relação a isso. E a gente tem que dar o exemplo como empresa também, Carla. Então, como empresa, o que a gente fez, por exemplo, ano passado? A gente contratou a Fundação Banco do Brasil, contratou uma ONG aqui no Rio, a gente plantou 4.000 mudas de árvores para zerar a emissão de carbono nossa por 10 anos. Está certo que a gente não é uma grande emissora de carbono, mas a gente fez um cálculo, uma consultoria que nos ajudou. A gente precisa dar o exemplo como empresa também, senão, de novo, não ficar só no discurso. Então, a gente zerou o carbono por 10 anos, a gente atinge o A do ASG e a gente atinge o S também, porque a gente plantou 4.000 árvores frutíferas e as frutas vão ser doadas para cooperativas numa região carente da cidade do Rio. Então, a gente é muito orgulhoso desse projeto também, que a gente conseguiu unir o A e o S na empresa BB Asset, né? Sim. Eu acho que a gente tem que dar um exemplo sempre, quanto mais quando líder do mercado. Sim. Como assim, acionistas minoritários de empresas e também fomentadores de outras, né, através de dívida, e ainda explorando um pouco mais essa questão ESG, vocês conseguem mapear o que se chama de escopo 3, né, no protocolo de GHG, de emissões diretas e indiretas dos gases de efeito estufa. Então, tem esse cuidado do A, né, do ambiental, que você falou, com esse projeto, e vocês conseguem mapear, além disso, mapear as investidas de vocês em termos de emissões de gases de efeito estufa? A gente tem uma metodologia, conforme eu falei, junto com essa consultoria, que está nos ajudando muito. Acho que está todo mundo aprendendo como fazer, né? A gente está com várias empresas que a gente já influenciou o ESG dessas empresas. A gente tem um orgulho de estar fazendo isso no mercado brasileiro. Então, a gente vai mapear não só a questão das emissões, que é muito mais do que isso. Acho que a gente tem que ir além disso, né? Porque a gente tem que ver o S e a gente tem que ver o G também, né? Então, a gente tenta colocar as 3 letrinhas nessa nossa metodologia. É claro que a gente vai ver as emissões também, mas a gente quer ir além disso, cara. A gente quer fazer mais. Eu acho que, como líder, a gente tem que ter esse papel, a gente tem que puxar essa fila. Então, a gente tem uma metodologia própria, a gente coloca isso na nossa metodologia, informa as empresas investidas e a gente questiona as empresas também. E quando a gente... É um trabalho permanente de diálogo com as empresas, né? Exatamente, um trabalho permanente. E na parte, por exemplo, de produtos, só complementando, por exemplo... Isso, quero te perguntar de produtos também. A parte de produtos. A gente fez um acordo com algumas gestoras internacionais. Então, por exemplo, o artigo 9, lá da Europa, né, que é um artigo muito falado nesse mercado. A gente trouxe 2 gestoras internacionais, a PICT e a Nordia, que oferecem fundos do artigo 9, que o artigo 9 seria o creme de la creme, quando a gente fala desse assunto, né? Então, a gente trouxe esses 2 fundos para oferecer para os nossos clientes aqui, que seguem todas as regras do artigo 9. Então, a gente também, na parte de produtos, também está fazendo a nossa parte, mesmo que a gente não tenha no Brasil, a gente vai buscar no exterior e possibilita aos nossos investidores
O artigo 9, por exemplo, tem sido muito demandado pelos clientes fundações, né? As fundações estão muito engajadas no tema ESG e a gente já está oferecendo 2 produtos internacionais que seguem o artigo 9 lá fora também, claro. Haroldo, a gente está quase chegando no fim da entrevista e eu tenho várias perguntas para te fazer. Vamos lá. Sobre produtos. Vocês lançaram novos ETFs. Hoje a BB está com 5 ETFs, né? Minha pergunta, 3 estão na área de agro e 2 ligados a índices de ações. Minha pergunta é: há novos ETFs saindo aí para o mercado pela gestora? Sim, há novos. Como você falou, a gente lançou o ETF Agro, a gente ajudou a B3 a montar o índice de agro com a nossa expertise, né? A gente ficou muito feliz com isso. A gente lançou o ETF de boi gordo, a gente lançou o ETF de milho e, além do ETF de Bovespa, hoje a gente tem o ETF de Bovespa mais barato do mercado, com taxa de administração de 0,02, a taxa de administração permanente de 0,02, e a gente tem o ETF de dividendos também com a S&P. Em termos de novidade, é difícil falar de novidades, então nossos concorrentes copiam nossa estratégia. Mas, enfim, a gente vai, possivelmente, este ano, lançar alguns produtos agora na linha de ETF de renda fixa. Não posso dizer como é que vai ser no produto e qual é o formato, mas, em termos de ETF, a gente vai continuar investindo em ETFs e agora nosso próximo passo é lançar ETFs de renda fixa para o mercado. Tá certo. Eu queria falar um pouquinho sobre captação. No ano passado, as 5 maiores gestoras, a BB Asset incluída, tiveram um saldo negativo entre captações e resgates, né? Esse ano já começou um pouquinho melhor aí para algumas gestoras, como a própria BB Asset. Minha pergunta é: o que vocês esperam para 2023 e qual é o maior desafio em manter nesse ano a captação líquida positiva? A nossa captação líquida positiva foi positiva em janeiro e fevereiro. Agora, em fevereiro ainda não publicou, mas janeiro já está o dado público. Então já é público, a gente está com uma estratégia muito forte. E o nosso fundo renda fixa ativa ajudou muito, né, com esses quase 15 bi, que a gente está nessa estratégia, uma captação forte esse ano, né? Outros produtos que a gente lançou também. E eu acho que é uma soma de vários fatores, nunca é um fator só. A gente está investindo muito em educação financeira, a gente está investindo muito em fazer treinamento da nossa rede de distribuição do Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil tem feito muito também, né? A gente hoje, o Banco do Brasil está com 1.000 especialistas em investimentos para dar assessoria e melhorar essa venda qualificada. Obviamente que isso vai gerar mais recursos, né? Mas a gente tem uma preocupação muito grande da venda ser qualificada. Então, o Banco do Brasil montou o que é chamado Estilo Investidor, é uma agência especializada para investidor, tem 600 gerentes, 300 assistentes desses gerentes de investimentos, então tem 900 pessoas na rede, e a gente está com mais de 200 gerentes de investimentos, que a gente chama de GINVs, centralizados em São Paulo, que dão apoio para toda essa rede e atendem alguns clientes também. Então, hoje, no Banco do Brasil, está com 1.100... Eu queria entender, assim, o Banco do Brasil, ele é o principal canal de distribuição para a BB Asset, né? Mas eu queria entender quanto vocês conseguem ainda crescer, ou se a massa de clientes do Banco do Brasil vocês já alcançaram um número muito grande, um percentual muito grande de clientes lá. Não, eu acho que tem muito peixe ainda para ser pescado nesse aquário aí. Pelo seguinte, a gente tem 5 milhões de investidores aqui na BB Asset. O Banco do Brasil tem 70 milhões de correntistas. Então, se você fizer o índice de penetração de investidor versus correntista, nosso índice de penetração ainda é muito baixo. Então, tem ainda muita coisa a ser explorada só no aquário do Banco do Brasil. Mas a gente quer ir além do Banco do Brasil. A gente não quer ficar só no Banco do Brasil. A gente está com uma estratégia de vender os nossos fundos também por plataformas. Então, a gente assinou contrato com 15 plataformas, cara. Então, hoje a gente está vendendo fundos da BB Asset nas principais plataformas de investimentos do mercado. Então, a gente está buscando outros canais de distribuição que não sejam o Banco do Brasil. Óbvio que o Banco do Brasil é o nosso maior canal de distribuição, que a gente dá toda a atenção, mas a gente quer ir além do Banco do Brasil. Então, estamos com 15 plataformas de investimentos. A gente assinou contrato com 3 escritórios de agente autônomo para vender fundos só para fundações, né, também.
a gente está investindo, falando em criar núcleos aí, a gente criou um núcleo só que a gente chamou aqui de novos canais, então a gente está investindo também no mercado de family office, né? Mercado de agente autônomo, mercado de plataforma. Então a gente está expandindo a distribuição para além do canal Banco do Brasil. O canal Banco do Brasil está sendo muito importante, tem um espaço grande, mas a gente quer ir além disso. E para esses novos canais, vocês criam novos fundos ou só criam fundos espelho dos fundos que já existem né, aí na prateleira de vocês? A gente replica as estratégias que a gente já tem aqui. Vocês estão com 15 plataformas hoje, a expectativa é fechar 2023 em quantas plataformas? A gente já está hoje no Brasil com praticamente as principais plataformas. A gente já está assinando agora, vamos assinar mais alguns contratos, né? Eu diria que até o final do ano a gente deve estar com 20 plataformas, e aí a gente já abrange uma parte grande do mercado brasileiro de plataformas. A gente quer agora aumentar a quantidade de produtos nessas plataformas que a gente já assinou contratos. E com assessorias de investimento? Hoje são 3? Hoje a gente está fazendo um piloto usando os assessores de investimentos para vender só para o público fundação. Hoje a gente está com o público fundação, a gente está fazendo um teste com 3 escritórios de assessores de investimentos para um público específico de fundação. Porque você sabe, a gente tem uma gama aqui, a gente atende o private, a gente tem a corporate, o large corporate, o varejo, o alto varejo, né, o investimento no exterior, então a gente tem muitas frentes aqui de clientes, né? Então esse é mais um nicho que a gente está atacando. E, Haroldo, agora esse ano a gente teve uma mudança na regulação dos agentes autônomos e a CVM pediu maior transparência, inclusive na forma como eles são remunerados, né? Para muitos produtos é via comissão ou chamado rebate, né? De que forma que essa maior transparência, essa mudança exigida pela CVM afeta, no entendimento de vocês, a indústria de investimentos? Acho que é hiper positiva para a indústria de investimentos, né? Muito positiva, porque quanto mais transparente a gente for, quanto mais o investidor entender quanto ele está pagando pelo produto e quem no ecossistema de investimento fica com qual parcela, né? Que a gente tem diversos atores, né? Você tem o administrador do fundo, você tem o gestor do fundo, você tem o distribuidor do fundo. Então é muito importante para o investidor final saber como que é esse produto e qual é a remuneração de cada agente no mercado. Então, a gente vê com muito bons olhos essa nova legislação. É muito importante para o mercado. Certo. E a última pergunta é: qual é a novidade para esse semestre, já que a gente vai ver a BB Asset anunciando, Haroldo? Eu acho que possivelmente a gente deve anunciar alguma nova parceria comercial. A gente está trabalhando forte com isso, lá com o BSBB e com o Banco do Brasil. Eu acho que essa vai ser uma grande novidade em termos aí de estratégia. Óbvio que a gente vai continuar expandindo aqui os nossos produtos, né, em termos gerais. Por exemplo, parcerias internacionais, possivelmente a gente deve anunciar mais uma. A gente já está com 13 gestoras internacionais, que a gente já assinou o contrato, a gente já disponibiliza aqui para o Brasil, né? A gente acredita muito nessa internacionalização, investimentos no exterior devem crescer muito. Então, possivelmente a gente deve anunciar mais algum acordo com uma nova gestora internacional ainda neste semestre, e a gente está trabalhando firme junto com o Banco do Brasil para poder anunciar alguma outra parceria comercial até o final do semestre, Carla. Então, a gente volta a conversar, Haroldo. Olha, compromisso feito aqui. Tá bom. Muito bom. Haroldo, muito obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigado, Carla. Obrigado pelo espaço. Obrigado a todos os ouvintes aqui. Muito obrigado. A gente encerra aqui, então, o programa Olhar de Líder. Até a próxima. Tchau, tchau.